Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de uma figura bem fascinante do século XIX, o ocultista Eliphas Levi. E a proposta dele era, no mínimo, radical: unir duas forças que a gente costuma ver como inimigas, fé e ciência. Vamos entender como ele tentou construir essa ponte que parecia impossível. Pois é, vamos direto ao ponto. Esse conflito entre a crença, a religião e a razão científica é um campo de batalha antigo que a gente conhece bem. De um lado você tem o dogma, do outro a prova. Mas e se essa guerra toda for baseada num grande mal-entendido? Eliphas Levi tinha certeza que sim, e ele se propôs a resolver isso. E para o Levi, a raiz de todo o problema está justamente aqui. Quando a gente isola essas duas forças, elas se corrompem. Pensa bem, a fé sem ter a ciência para dar uma checada, para verificar os fatos, ela acaba virando superstição, sabe? Aquela credulidade cega. Agora, do outro lado, a ciência, sem aquele impulso da fé para querer descobrir o desconhecido, ela leva para onde? Para a dúvida que paralisa, para um ceticismo que não constrói nada. Então, tá, como é que se une esses dois mundos? O primeiro passo do Levi é muito ousado. Porque em vez de tentar só fazer as pazes entre os dois, ele vai lá e redefine completamente o que a palavra fé significa. Essa frase aqui resume praticamente toda a filosofia dele sobre o assunto. O ponto central é que fé e ciência não são só compatíveis. Na verdade, elas dependem uma da outra. Uma precisa da outra para ser sua melhor versão, entende? E aqui a gente vê a definição dele, que não tem nada de convencional. Para ele, fé não é acreditar cegamente, não é irracional. Muito pelo contrário, é uma ferramenta da nossa inteligência. É o ponto de partida, sabe? Aquela hipótese corajosa que a alma lança sobre aquilo que a ciência ainda não consegue medir ou provar. Para deixar isso ainda mais claro, a fé, na visão do Levi, não é aceitar o que é absurdo. É um ato de coragem da nossa mente. Ele diz que é uma aspiração cheia de confiança naquilo que vale a pena a gente buscar. É como se fosse um motor que liga tudo, que nos faz ter as grandes perguntas que a ciência depois vai tentar investigar. Certo. Com essa nova ideia de fé já mais clara, vamos agora para o outro lado da moeda. Vamos ver qual é o papel exato que o Levi dá para a ciência e para a razão nesse esquema todo. Então, se a fé é quem faz a pergunta, quem lança a hipótese, a ciência, para o Levi, é a máquina de verificação. O papel dela é ser rigorosa, trabalhar com o que a gente pode observar, com fatos. É todo aquele processo de testar, de medir e de deduzir as leis que governam o mundo que a gente já conhece. E aqui está a grande sacada sobre a limitação da ciência. Ela é uma ferramenta perfeita para a gente entender o que já existe, mas ela precisa da fé para propor o que pode ser. A ciência não trabalha do nada. Ela precisa de uma pergunta inicial. E essa pergunta, essa hipótese sobre o grande desconhecido, para Levi, ela vem da fé. E agora, a gente chega no ponto alto da filosofia do Levi. É o momento em que esses dois conceitos que ele redefiniu, a fé e a ciência, finalmente se juntam para criar algo muito, mas muito mais poderoso do que a soma das partes. Isso aqui é simplesmente brilhante. O Levi pega aquela famosa frase do Tertuliano, creio porque é absurdo, e vira ela de cabeça para baixo. Na visão dele, quando a gente observa a ordem e a inteligência que parece existir no universo, não crer numa causa por trás de tudo, não ter a fé como uma hipótese inicial, isso sim seria o verdadeiro absurdo, seria irracional. E essa metáfora da arquitetura é perfeita para ilustrar a visão dele. A busca pela verdade não pode se apoiar numa coluna só. Precisa da coluna da fé, que olha para o infinito, e precisa da coluna da ciência, que está firme no que a gente conhece. E são elas, juntas, que sustentam o templo do nosso conhecimento e, mais importante, da nossa paz interior. O processo na prática, então, funcionaria mais ou menos assim. Primeiro, a fé, como aquela aspiração, pergunta e se? Aí entra a ciência, com todo o seu rigor, para investigar, para buscar as provas. E é justamente na união harmoniosa dessa pergunta corajosa com a verificação cuidadosa que nasce a certeza. Mas, afinal, para que todo esse esforço filosófico? Qual é o grande objetivo de conciliar fé e ciência? Para o Levi, a resposta não é só intelectual, não. Ela é profundamente espiritual e até psicológica. E aqui, a gente chega no grande prêmio. A recompensa por essa jornada toda de reconciliação. Para Eliphas Levi, a paz de espírito não vem da ignorância,
nem de uma crença cega. Ela vem da certeza. E essa certeza só é possível quando não existe mais aquela guerra dentro da gente. Resumindo tudo, o grande projeto do Eliphas Levi é curar essa fratura que existe na mente humana. É permitir que uma pessoa possa, ao mesmo tempo, acreditar no infinito e entender o finito, sem que isso seja uma contradição. É chegar num estado em que o coração e a mente finalmente estão em paz. E a gente termina com essa provocação. As ferramentas que o Levi propôs lá no século XIX, elas continuam super relevantes. Ele nos deu um método. A pergunta que fica no ar e que nos conecta diretamente a ele é a seguinte: qual é a grande hipótese, a grande pergunta que a nossa alma coletiva está propondo hoje para que a ciência de amanhã comece a investigar? Fica aí a reflexão.